teorema que tem as seguintes hipóteses. As hipóteses são: temos uma função vetorial, vamos lhe chamar f maiúsculo, que vai de um aberto, portanto, U representa um aberto, do domínio que vamos indicar como, já vamos perceber porque esta separação n mais n. Portanto, este conjunto é um conjunto aberto de Rn mais m e o conjunto de chegada vai ser Rn. Portanto, o que é que temos ainda que impor sobre esta função? Portanto, esta função é uma função bem comportada, no sentido que é uma função de classe C1, portanto, derivadas parciais de primeira ordem, todas contínuas. Mas existe um ponto C no aberto, tal que f de C é igual a 0. Portanto, neste caso eu estou a representar com notação matricial, mas isto é para ser interpretado como transformação linear. Esta transformação linear é sobrejetiva. Portanto, a tese deste teorema diz-nos que o sistema de equações lineares, portanto, o CEL, sistema de equações lineares, agora derivada de f em C enquanto matriz, aplicado a um vetor x igual a 0, portanto, isto é uma equação matricial, em que aqui esta matriz tem n linhas por n mais m colunas, m variáveis livres, portanto, agora vamos exatamente perceber porque é aquela separação. Tem m variáveis livres, que vão corresponder a colunas sem pivô, e as primeiras n colunas são n colunas pivô. Colunas pivô. E existe a função implícita. A função implícita das, portanto, que exprime as n variáveis que correspondem às colunas com pivô, vamos lhe chamar as n variáveis passivas, n variáveis passivas, dadas através das m variáveis livres. Fazemos uma separação entre as n variáveis que vão corresponder, reordenando, digamos assim, às n primeiras colunas, vão ser n colunas pivô. Escolhemos essas n variáveis para ser expressas em função das outras e, portanto, as outras são aquelas que ficaram livres. Portanto, este m que separamos aqui vai corresponder às m, também esqueci-me de sublinhar aqui, mas, portanto, a ideia é separar as n variáveis que vão ficar com pivô das m que vão ser aquelas escolhas livres que nós temos para fazer. O que nós podemos fazer é, quando escrevemos agora um ponto C, distinguimos entre as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas do ponto. Portanto, as primeiras coordenadas vão chamar-se as coordenadas que correspondem às variáveis passivas. E as segundas coordenadas vão corresponder às variáveis livres, ou seja, variáveis ativas. Quando estamos a escrever a função implícita, podemos representá-la, por exemplo, com uma letra minúscula, portanto, por exemplo, uma função vetorial g em C, que vai exprimir a primeira variável, as primeiras n variáveis x, como uma função, isto por acaso já é num ponto em C, como uma função
das y's variáveis livres. Não é? Portanto, com esta notação, x corresponde às variáveis passivas, y são as nossas variáveis livres e a letra g é a função implícita. Equação x² mais y² igual a 1, que representa, portanto, é uma equação que representa a circunferência unitária. Centrada na origem, raio 1. Unitária. Portanto, como é que podemos adaptar agora a nossa notação à circunferência unitária? Portanto, definimos a função f do nosso teorema como sendo uma função em duas variáveis, portanto, nas variáveis x e y, dada pela equação. Portanto, agora como é que definimos esta função não linear? Como uma função não linear, escalar, de x² mais y² menos 1. Portanto, é uma função escalar, podemos tirar aqui assim esta barra por baixo do f. Portanto, e a ideia agora é perguntar-nos quando é que esta equação não linear, portanto, igualar x² mais y² menos 1 igual a 0, tem solução. Conseguimos garantir que existe uma função implícita g que nos permite resolver a equação em ordem a x. Portanto, em que condições é que para esta equação y é a variável livre e x é a variável passiva. Pronto, de acordo com o teorema, o que temos que fazer é verificar em que condições é que a derivada desta função é sobrejetiva. Portanto, podemos estudar a matriz que representa essa derivada. Portanto, esta matriz vai ter uma linha, duas colunas. Portanto, primeira coluna, derivamos a função f em ordem a x, fica 2x. Derivamos a função f maiúsculo em ordem a y, 2y. De acordo com o que dissemos anteriormente, portanto, se queremos escolher x como a nossa variável passiva, é a que vai ter que ficar com pivô, não é? Portanto, variável passiva é sinónimo de pivô, portanto, o que temos que garantir é que o pivô fica na primeira coluna, ou seja, x vai ter que ser diferente de 0. É simplesmente pôr, como se costuma dizer, o x em evidência. E depois, como o que o teorema da função implícita garante é que numa vizinhança dos pontos que nós estamos a querer considerar que são numa vizinhança dos pontos em que x, a coordenada x não se anula, escolhemos uma das raízes quadradas. Portanto, por exemplo, escolhemos a raiz quadrada positiva se queremos estudar x positivo, não é? Portanto, temos uma função implícita g que permite escrever x como função de y. Portanto, neste momento a nossa incógnita livre é y. Estamos à procura dos y's que fazem com que a nossa raiz quadrada seja positiva. Portanto, estamos a falar dos pontos do plano cartesiano que correspondem a esta curva. Portanto, vamos fazer y variar entre menos 1 e 1, num aberto, não é? Portanto, estamos a considerar o y a variar entre menos 1 e 1, neste intervalo aberto, e o que eu acabei de desenhar pode ser interpretado como o gráfico da função g de y, cuja expressão é a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado.